Aqui comigo no SBT Meio Dia no estúdio, ao vivo, está o Rogério Eduardo Silva, que é da Comissão de Moralidade Pública da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada, Rogério, pela sua presença. A eleição é sempre um momento de mudança e a gente precisa conhecer as pessoas que a gente vai votar. Primeiramente, pergunta básica: qual é a função de um vereador? Ele exerce duas funções básicas. Exatamente. Boa tarde, Juliane. Boa tarde aos telespectadores. O vereador, basicamente, ele faz legislação no âmbito municipal e fiscalização do poder público municipal. Essas duas atividades são essenciais justamente para quê? Primeiro, por meio da legislação, para criar normas, leis que possam regular a atividade do município. E segundo, a fiscalização no âmbito de quê? De controlar a administração pública. É muito importante que o eleitor veja que toda a escolha que nós vamos ter no processo representativo, ela é guiada por vários fatores, por vários elementos. Então, por exemplo, quando a gente escolhe um vereador, esse vereador tem objetivos pessoais. Então, assim, o que me parece que choca ou que deixa as pessoas desiludidas recentemente? Eu escolho um vereador que daqui a 2 anos vai ser candidato a deputado estadual. Mas eu elegi ele para ser 4 anos vereador. É porque ele tem um objetivo pessoal, de repente, uma carreira política que faça com que ele queira galgar outros postos. Me parece que esse ponto, assim, de cobrar do vereador, saber o que ele vai fazer e saber também dessas questões pessoais, são fundamentais para que o eleitor possa verificar no domingo qual o candidato que melhor representa os seus interesses. É importante também saber a competência. Ele tem limites. O que é o cargo dele não é o cargo do prefeito. O que lhe compete pode competir ao prefeito e não a ele. Sim, então é preciso saber essa diferença. Sim, e me parece que nessa eleição municipal os candidatos tentaram mostrar à população uma melhoria de uma série de serviços básicos que muitas vezes não são tão fáceis assim de melhorar. Então, muitos problemas que nós vamos ter, como saúde, como segurança, por mais que os candidatos a vereador tenham interesse e os próprios candidatos a prefeito tenham interesse em melhorar, esse é um sistema complexo que muitas vezes não fica à disposição do município todos os elementos para melhorá-los. Então, o vereador e o prefeito têm que saber bem os limites do que eles podem fazer e a necessidade de atuação em conjunto, tanto com o Estado quanto com a União, para melhorar esse tipo de serviço. Querendo ou não, nós estamos falando de transparência. É preciso transparência e nós somos um fiscalizador disso na questão pública. Olha só, você sabe que uma das cidades mais transparentes do Brasil fica aqui em Santa Catarina? Veja só. Na revista Exame, de maio de 2015, uma reportagem traz no título: apenas 2 cidades têm nota 10 em transparência. A boa notícia é que uma delas é a Piúna, em Santa Catarina. O levantamento foi feito pela Controladoria Geral da União, que avaliou a transparência pública em 492 municípios do país. O estudo foi feito em comemoração aos 3 anos da Lei de Acesso à Informação, que garante o direito dos cidadãos a terem acesso às informações do governo. O levantamento levou em consideração as 27 capitais, mais 465 municípios com até 50 mil habitantes. Desse universo, apenas 2 cidades tiraram nota 10, São Paulo e Apiúna. E não para por aí. Basta agora abrir o site da Prefeitura e na página principal outra notícia. A cidade também foi destaque em uma nova fase do ranking da transparência do Ministério Público Federal. Em junho deste ano, foi divulgada a nova classificação do ranking da transparência. A avaliação se baseou em um questionário desenvolvido pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que selecionou as principais exigências legais e itens considerados boas práticas, como contratos, licitações, prestação de contas e relatórios. Foram avaliados portais de mais de 5 mil municípios, 26 estados e o Distrito Federal. Muito bem, Rogério Eduardo Silva, da Comissão de Moralidade Pública da OAB, continua com a gente aqui no SBT Meio Dia. Temos também agora, muito obrigada pela presença, o diretor-geral do TRE de Santa Catarina, Sérgio Martins, e os nossos comentaristas diários, Prátios e Prisco. Eu queria começar lhe perguntando: a transparência dos municípios, como a gente viu, mostra a qualidade da administração e a preocupação e o respeito com o eleitor, com o povo, não é verdade? Com certeza. É importante que o município haja em prol da sociedade, né? Não pode haver interesse específico, né, de candidatos eleitos.
Daí a importância de se apurar o histórico, né? De se verificar existe o portal histórico. Transparência, né? Basta Sim. o eleitor procurar. É importante verificar se esse município, se esses eleitos, né, esses agentes públicos, têm conferido a transparência, né, que é necessária para que a sociedade possa fiscalizar, ter instrumentos, inclusive, para verificar a boa atuação desses gestores. Por falar em transparência, Sérgio, eu te perguntaria o seguinte: nós tivemos nessa eleição a primeira experiência sem doação empresarial. Foi uma eleição mais curta e com menos recursos. Eu te perguntaria, o tribunal percebeu alguma modificação em termos da movimentação dos candidatos, dos partidos, das coligações, em termos de gastos? Com certeza. A Justiça Eleitoral agora conta com mecanismos, né, de verificação da fonte desses recursos. Com a restrição do financiamento da campanha por pessoa jurídica, houve sim agora uma forma, um mecanismo, né, em que se consegue verificar uma certa restrição aos excessos, aos abusos, né, do poder econômico principalmente. Não obstante, sabemos que o Caixa 2 com certeza ainda ocorrerá, né, mas já temos bastante elementos aí para fiscalizar e também depois julgar candidatos que cometeram esse abuso. Mas isso será a posteriori? Não, já fizemos batimentos já de dados, principalmente em relação ao CPF, né? Temos órgãos... Que foi divulgado no Plano Nacional, inclusive, muitos beneficiários da Bolsa Família que foram utilizados, o seu CPF, para transferência de recursos, com doação. certeza, e vai muito além do efeito, né, da restrição imposta pela legislação eleitoral. A penalização no âmbito eleitoral é um aspecto apenas, né, dessa investigação, mas poderemos ter, inclusive, efeitos quanto à suspensão de benefícios, certo, e até mesmo criminais, aí, dependendo do avanço das investigações pela polícia e pelo Ministério Público. Prates. Dr. Rogério Eduardo Silva, da Comissão de Moralidade Pública da OAB. Moralidade pública. É preciso que haja uma comissão, porque parece que a imoralidade é uma moeda corrente. Na verdade, o que nós temos que ver, Prates, é que no momento atual da nossa sociedade há uma crise de valores sobre como nós tratamos a administração pública. O tratamento da administração pública há muito tempo ele vem sendo privatizado, ou seja, alguns interesses privados dominam a administração e fazem dela o quê? Uma forma de legitimar esse tipo de atuação. Então, quando você tem uma comissão de moralidade ou atuação no âmbito da moralidade, o que você deseja? Essencialmente o cumprimento da lei. Essencialmente que a lei feita pelo legislador seja o parâmetro que venha guiar o quê? Que venha guiar tanto o gestor como o cidadão no controle da administração. E para isso é necessário que o cidadão saiba que o controle dele não vai ser feito apenas no próximo domingo, no dia do voto. Vai ser feito durante o período de 4 anos, que é o do mandato do eleito. Isso exige consciência. Exige consciência, participação, tempo, causa problemas, causa desgaste, mas essencialmente, apesar de todos esses contratempos, melhora a sua condição de vida na sociedade. Temos que falar também, Rogério, da subversão, né? Porque desde que o presidente Lula, em 2006, para justificar o mensalão, falou que era Caixa 2, parece que Caixa 2 é permitido, não é crime. Isso é um escândalo, né? As campanhas, eu acredito que nos últimos anos, elas se acostumaram com o Caixa 2, por quê? Porque a forma como você vende uma eleição é uma forma muitas vezes fantasiosa. Veja, nós não discutimos alguns problemas centrais do processo eleitoral. Aqui em Florianópolis nós não discutimos, pelo menos eu não vi, o problema da previdência dos servidores públicos municipais, que é um problema que na atual administração, inclusive, levou a um problema na base do governo. Isso não foi objeto de discussão. Nós vamos eleger um prefeito domingo ou no último domingo de outubro e não sabemos como ele está pensando esse ponto que é central, tanto para a administração como para a continuidade do mandato. Então, isso tudo acaba gerando que o Caixa 2, ele possibilitou o quê? Essa fantasia. E agora, nessa primeira eleição sem Caixa 2, acho que é importante... Supostamente sem Caixa 2, supostamente, né? Então, pelo menos sem o Caixa 2, digamos assim, tão explícito, é importante que a gente possa refletir até para ver se realmente a negação do financiamento privado é bom. Ok. Vou falar um pouquinho agora do trabalho do TRE, que é importante também, até porque o TRE tem um site, muitos eleitores têm dúvidas, né? Eu tenho um site aqui que é tre-sc.jus.br. Vai disponibilizar todas as informações sobre votos válidos, votos em branco. Existem aplicativos também que a gente pode baixar isso, Sérgio, para acompanhar a votação em tempo real. Lá você encontra de tudo um pouco. Quais as principais dúvidas?
É bem completo, né? Bem Nós completo, temos site. informações para o eleitor verificar a situação do candidato, né? Então já é possível, em tempo real, desde o início do julgamento dos registros, já contávamos com essa informação. Ou seja, a investigação pode ser feita antes do exercício do próprio voto, né? Exatamente. Temos, se chama CANDE e prestação de contas, né? O sistema disponível no site. Através desse acesso, o eleitor sabe qual a condição do candidato na urna, se foi deferido ou indeferido, né? Então, isso é muito importante. E todas as informações a respeito desse candidato. Além disso, temos todos os aplicativos para o mobile, né? Para os celulares, com diversos serviços disponíveis também ao eleitor.